Santo Espírito. Ser bem-vindo, nós te desejamos aqui, o seu povo ama-te. Irmão, Deus les abençoe muito. Hoje, culto de quarta-feira, eu queria compartilhar a palavra oferta com vocês no livro de 2 de Coríntios, capítulo 9, verso 6. E Paulo afirma isto no 2 de Coríntios, capítulo 9, verso 6. Diz assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E aquele que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Cada um contribua segundo tiver propósito no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama al que dá com alegria. Amém. A palavra.
Más allá del princípio da semeadura que Paulo fala, eu falo basicamente, sobre a necessidade que uno tem de contribuir, porque primeiro porque é algo que faz bem a nós poder contribuir para a obra do Senhor, porque isso tem um retorno muito especial. Mas há algumas coisas que devem acontecer em nosso coração, ¿sí? Para que a oferta seja agradável diante do Senhor. E a Bíblia nos ensina aqui que primeiro nós devemos proponer em nosso coração ofertar. Isso tem que nascer de nossa intimidade com o Senhor, de nosso tempo de oração, de la generosidade que nós mesmos temos para que o Senhor não tem que pressionar. Não tem que venir ninguém a través de uma palavra ou a través de influenciando nossos sentimentos, levando-nos a ofertar. Isso tem que nascer como algo próprio, como algo de nosso coração, algo de nós mesmos, não sendo intuído por ninguém, levado por ninguém, influenciado por ninguém. Tem que nascer de nossa intimidade, desejo de ofertar ao Senhor. E a palavra nos ensina que a gente não deve dar com tristeza. A gente, tristeza quando provoca tristeza ofertar, quando você lo faz por obrigação, porque você pensa que se você não oferta, Deus lhe vai castigar, porque se você pensa que você não oferta, Deus vai repreender sua vida ou vai cortar sua economia, então você faz bajo a pressão do temor de Deus. Não é assim. A Bíblia nos ensina que tampouco a gente deve dar por necessidade, ou seja, simplesmente para buscar um proveito espiritual ou econômico diante do Senhor. Eu vou dar isto para que Deus me dê aquilo. Não é um troco, tá? Mas a Bíblia nos ensina assim, nos deixa uma frase muito especial que não devemos entender. Deus ama, diz a palavra de Deus. Deus ama al que dá com alegria. Me entende? Então, a gente deve entender que quando você pega aquela oferta que você tem e você coloca aos pés de Cristo, com paz, com alegria em seu coração, com gozo em sua vida, o amor de Deus se despierta por você de uma maneira sobrenatural. Então, o fato de ofertar não é simplesmente pegar dinheiro na carteira e ofertar, pegar um valor e ofertar, significa uma atitude, é uma predisposição diante do Senhor de ser generoso com Ele. Por isso, neste dia, eu quero dizer-lhe que seja generoso com o Senhor, seja com a obra do Senhor generoso, amém? Seja generoso com os homens de Deus, com os servos de Deus, seja generoso. Por quê? Porque a gente precisa, porque Deus ama que dá com alegria. Então, eu quero agradecer a todos os irmãos que são fiéis em suas ofertas, são fiéis em seu dízimo. Nesta época de pandemia, de escassez, se pode falar, a igreja manifestou sua fidelidade. Então, eu sou grato a Deus por sua vida e por sua oferta e por seu dízimo. E todos os dias a gente ora por os dimistas, por ofertantes da igreja. Eu quero orar por você, para que Deus lhe abençoe, amém? Para que Deus lhe dê essa predisposição em seu coração de você ser uma pessoa que oferta e dá com alegria de coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, oro por todos os ofertantes da igreja, oro por todos os diezmistas da igreja, Pai. Abençúales com o poder de tu Espírito e tua palavra se cumpla sobre sua vida. Senhor, aqueles que são diezmistas, Senhor, abre as janelas dos céus sobre suas vidas e abençúalos. Aqueles que são ofertantes, semeadores em tu reino, que lo fazem com alegria, teu amor se manifieste sobre suas vidas e tu les abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Deus les abençoe. Boa noite, com paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida, e a todos que nos ouvem. Quero compartilhar uma palavra contigo, uma palavra das Escrituras Sagradas, uma passagem bíblica que possa nos edificar nesse momento que nós estamos vivendo. 2 Crônicas, capítulo 32, o versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido contra Jerusalém, então o rei teve conselho com os seus príncipes e os seus valentes. Até aí. A partir daí, o rei de Judá, ele começa a tomar conselho
com os seus oficiais e seus príncipes, para poderem resistir contra um inimigo poderoso, militarmente falando. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês agora uma passagem que Senaqueribe, rei da Síria na época, um dominador naquela época, um imperador cruel, e que diante de toda aquela situação, Judá fica sitiado. Esse rei Senaqueribe, ele começa a sitiar toda a cidade, ele envia os seus oficiais para afrontar ao rei, afrontar ao Deus vivo, intimidar ao povo da cidade. Intimidação, espalhar medo, pânico, desespero ao povo. Mas antes disso, o rei de Judá, Ezequias, ele toma uma atitude de líder. Chama seu povo, convoca o povo, convoca os oficiais primeiramente, convoca os seus príncipes, logo em seguida ele chama o povo e dá ao povo uma palavra de ânimo, palavra de fé. Ele coloca o povo em uma posição de guerra. Ele chama o povo a acreditar, não no poderio, não para que não temam ao poderio do exército inimigo, apesar que eram numerosos e poderosos na época em batalha. Mas o rei de Judá, Ezequias, traz à memória do povo os grandes feitos do Senhor, o poderio, o braço forte do Senhor, e levanta o ânimo do povo, recobra o ânimo do povo, faz o povo acreditar que eles vão superar aquele momento, aquela batalha, e vão vencer, mesmo parecendo ser impossível. Mas o povo acredita. Mas o inimigo, não dado por satisfeito, ao sitiar toda a cidade, ele envia seus oficiais, seus marqueteiros, aqueles que são responsáveis pela mídia, e eles começam a espalhar morte. Eles começam a falar de morte, eles falam de quantos eles mataram, eles falam de quantos eles destruíram, eles falam de todas as cidades que eles subjugaram, onde eles introduziram, queimaram tudo, levaram tudo à destruição. Então, a estratégia dos exércitos naquela época era essa, assim como hoje também. E nós temos vivido uma guerra hoje. E nós vemos que uma das maiores batalhas que nós estamos enfrentando, além de hoje, deste vírus que estamos enfrentando para os nossos dias, nós enfrentamos uma outra guerra também desse inimigo. É a guerra de informações. O inimigo tem usado o medo, o pânico, o desespero, o pavor contra o povo. As pessoas estão sitiadas hoje, como naquela época também estavam todas sitiadas, sem poderem sair, sem poderem buscar recursos. A cada dia a situação ficava pior. À frente só tínhamos morte, desespero, fome, tudo. Mas o rei Ezequias desvia a atenção das afrontas do inimigo, o inimigo mostrava que eles iam morrer. O inimigo gritava a todos que estavam no muro que eles iriam morrer, passar fome, iriam perecer. Mas o rei começa a falar de vida, começa a falar de livramento, começa a falar de poder de Deus, começa a falar do socorro de Deus para as nossas vidas, para as vidas naquela época, para a vida do seu povo. E o povo acreditou nas palavras de Ezequias. Junto com Ezequias tinha um profeta. O profeta orientava o rei. O profeta levava direção ao rei. E o rei cria em Deus. E crendo em Deus, o rei se apresentava ao povo e falava que eles iam vencer. Os inimigos falando de morte. A mídia dos inimigos falando de quantos estavam morrendo, tinham morrido nas cidades. Mas o profeta, junto com o rei, falava do grande livramento do Senhor, do socorro de Deus.
O inimigo afrontando, o inimigo trazendo morte, o inimigo atemorizando, o inimigo gerando pânico, porque era uma arma na época, e ainda é hoje. Espalhar medo, espalhar pavor, insegurança. Mas o povo decidiu crer, o rei decidiu crer. E o livramento do Senhor foi algo tão poderoso, que diz que nem sequer precisaram pelejar. Só creram, resistiram, e o Senhor enviou seus anjos. E diz que todos os oficiais do rei Senaqueribe, o rei da Síria, com o seu exército, os homens de guerra foram totalmente dizimados. E o rei, na verdade, conseguiu fugir. E chegando em sua terra, foi morto pelos seus próprios filhos. Ou seja, os próprios seus trataram de destruí-los, consumar. Foram consumidos totalmente, foram envergonhados. E Senaqueribe, abatido, seus inimigos e no caso o exército de Judá, no caso Ezequias, decidiu crer, confiou, e diz que Ezequias foi honrado, porque confiou e não foi envergonhado. O povo acreditou, o povo disse não ao medo, e sim as palavras do profeta, as palavras do rei. Crê somente, não importa quantos estão com eles, o que importa é que o Todo-Poderoso está conosco. Creia somente e verás a glória de Deus, o socorro do Senhor, bem presente em nossos dias de hoje. Diga não ao medo, sim à fé, em nome de Jesus. Deus os abençoe, Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus.